Amém, meus irmãos? Um aceno aí, mais uma vez, um tanto quanto mais efusivo, né? Se você olhar assim, pode balançar rapidinho a mão para a gente perceber que você está, assim, muito feliz em nos ver, né? Obrigado, Max, uma benção. Glória a Deus. Irmãos queridos, deixa eu só fazer um aviso muito especial essa noite. Que nós começamos hoje uma série de mensagens e eu estou muito animado para essa nova série. Eu quero falar sobre uma das mais importantes, ou talvez a mais importante face do discipulado cristão, que é a gente se assemelhar a Jesus em tudo. Algumas pessoas ao longo da minha caminhada pastoral já me perguntaram sobre, pastor, em qual área o senhor acha que a gente deve se assemelhar a Jesus? Eu digo, em todas essas áreas. Então eu tenho relacionado assim aqui no meu esquema para seguir essa série, pelo menos 12 importantes áreas que a gente precisa prestar atenção e tentar, de alguma forma, repetir, ter em nós os mesmos sentimentos, as mesmas impressões que tinha Jesus. Hoje eu vou começar, eu inclusive tenho chamado essa série de uma jornada para dentro dos sentimentos de Cristo. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 2, versículo 5, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Este sentimento que houve em Cristo Jesus precisa estar na gente. E nós somos discípulos de Cristo, nós somos replicadores da sua palavra, do seu evangelho, da sua luz. E hoje eu vou começar falando sobre a paixão de Jesus pelo reino de Deus e a paixão de Jesus, o foco que ele tinha na missão. Nós hoje temos uma infinidade de distrações e eu espero que essa série possa pelo menos nos colocar, digamos assim, no trilho, não é? Nos colocar diante daquelas verdades que a gente precisa trazer para dentro da nossa experiência pessoal. Então, antes de qualquer coisa, nós vamos servir ao Senhor com os dízimos, as ofertas, e vamos deixar a ceia para ser servida depois da mensagem dessa noite, tá bom, José Devaldo? Diácono José, depois da mensagem a gente serve a ceia. Eu sei que eu peguei você assim desprevenido, mas nós estamos em família, amém, irmãos? Peguei ele desprevenido, a gente sempre faz logo a seguir ao louvor. Então hoje a gente vai fazer diferente, nós vamos levantar os dízimos e ofertas e a seguir a entrega dos dízimos e ofertas, eu vou entrar imediatamente na mensagem da noite e depois finalizamos servindo a ceia e abençoando a vida dos irmãos. Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. O Senhor tem nos guardado no meio de toda essa pandemia, de toda essa luta, dessa dificuldade que nós temos. O Senhor tem guardado o nosso coração, nossa alma, nossa vida, nossa fé. Ó Deus, no meio de todo esse cenário tumultuado, esse verdadeiro furacão que tem passado sobre a igreja, colocando irmãos em lados opostos, ó Deus, traçando, Senhor meu Deus e meu Pai, uma verdadeira divisão entre diversas igrejas locais cujos pastores vêm conversando comigo. Ó Deus, ajuda-nos a focar nas coisas essenciais. Ajuda-nos a colocar o coração naquilo que é essencial para a fé, ó Deus e Pai. Ajuda-nos a perceber
que nós estamos sendo invadidos, ó Deus, e tentados a mudar nossas ênfases, daquilo que é puro e santo para aquilo que é profano e totalmente dispensável. Coloca em nosso coração um amor pelo Evangelho, um amor pelas coisas que Jesus amava, de modo, ó Deus, que nossos sentimentos possam, ó Deus, se conformar aos sentimentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor possa nos assemelhar ao seu Filho Jesus, que nós, ó Deus, como igreja, possamos dar uma resposta no campo da santidade, no campo, ó Deus, de uma vida inteira dedicada a Ti. Abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs, abençoa os dizimistas, que nesse momento vem sendo tão importantes, ó Deus, para a gente manter estas portas abertas e a gente manter, ó Senhor, esse tom na divulgação de sua santa palavra, esse tom evangelizador, centrado nas Escrituras, que o Senhor, ó Deus, nos conserve assim e mantenha estas portas abertas para a gente poder continuar a levar a Tua palavra de modo fiel ao povo dessa comunidade. Abençoa, meu Deus e meu Pai, aqueles que estão ouvindo esta mensagem através da internet, aqueles que estão sintonizados conosco, ó Senhor meu Deus, pelo canal do YouTube, que o Senhor abençoe estas vidas e as fortaleça em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos servir então ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu estou muito animado, digamos assim, animadíssimo, para começar a falar dessa questão da semelhança com Jesus. É óbvio, quando você conversa com pessoas sensatas, honestas, sinceras, que olham para as suas fraquezas e tremem do nome de Jesus, é óbvio que você vai encontrar um grupo enorme de cristãos que diz: mas como é que eu, pastor, posso ser uma pessoa semelhante a Jesus? Eu tenho tantas falhas, tenho tantos defeitos, eu sou cercado de tantas fraquezas, eu tenho até vergonha de me chamar um discípulo de Jesus Cristo. Meus amigos, meus queridos irmãos, deixa eu dar uma palavra para você. Eu também convivo com a sensação de incapacidade e ineficiência o tempo todo. Eu também convivo com isso, porque eu sou gente, eu sou homem, e entendo quais são as fraquezas humanas, e é por conta dessas fraquezas que nós somos guardados da soberba, da vanglória e de outros sentimentos muito mais ameaçadores ao testemunho cristão do que essa sensação de incapacidade e ineficiência que a gente tem o tempo todo. E embora eu tenha pleno conhecimento disso, eu também entendo que pela graça de Deus, não somente eu, mas toda a igreja é aceita pelo Pai, por conta única e exclusivamente da nossa fé na obra de redenção que Jesus Cristo consumou na cruz do Calvário em nosso lugar. Eu sinto essa inaptidão todo o tempo. Às vezes eu digo a Deus: por que tu me escolheste para um trabalho tão difícil? É muito mais fácil você ser um sapateiro, é muito mais fácil você ser um pedreiro, é muito mais fácil você ser um apontador, é muito mais fácil você ser um motorista do que ser um pregador da palavra de Deus. Isto te chama a uma postura de responsabilidade tamanha, meus queridos irmãos, que só a graça de Deus para nos guardar. Porém, nós também temos do outro lado uma outra sensação de honra, por sermos chamados por Cristo antes da fundação do mundo, sermos chamados de seus discípulos, de seus aprendizes. A palavra lá no hebraico é talmidim,
ou seja, aquele aluno que anda bem de perto do seu mestre. Havia inclusive uma frase muito bonita nesse conjunto de tradições judaicas que falava que o talmidim, que o discípulo, precisava ter impregnado em seu rosto e nas suas roupas a poeira das sandálias do seu mestre. Tal a proximidade com que andava, tal a proximidade com que vivia uma vida com Jesus. Nesse sentido, diz a Bíblia que cabe ao discípulo ser como o seu mestre. Quando eu estou lendo a Bíblia e me deparo com esse versículo me põe imediatamente a pensar em quais são os elementos práticos que a gente poderia usar para fazer de uma pessoa alguém parecida com Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Filipenses, ele disse o seguinte: ele disse que a gente precisa ter em nós os mesmos sentimentos, a mesma construção mental. Sentimento aí, ele não fala de emoções, mas a mesma construção mental que Jesus tinha, a mesma maneira de ver, de interpretar a vida, a mesma maneira de compreender o outro, a mesma maneira de verdadeiramente viver o evangelho do reino. Aquela maneira como Jesus vivia, nós também precisamos aprender a viver. E não é fácil, não é? Você olhar para o seu modelo e ver lá na frente alguém perfeito. E você olha para si mesmo e se vê imperfeito. E você pensa: mas meu Deus, como é que eu imperfeito, vou acessar a perfeição de Jesus? Como é que eu, uma pessoa imperfeita, vou acessar essa grandeza, não é, de criatura, essa grandeza humana, essa grandeza, digamos assim, de serviço e fé que Jesus possuía? Como é que eu vou fazer isso? Bem, eu gostaria de mostrar para vocês lentamente e pediria também a sua atenção máxima para a gente construir essa ideia, partindo do elemento de que nós não evoluímos nessa área se não for a graça de Deus. Nós não evoluímos nisso se não for a graça de Deus. Ninguém consegue, ser humano nenhum consegue implementar um tipo de vida onde a gente simplesmente acredita que tem a capacidade de ser como Jesus, ou nos assemelharmos, fazermos lembrança de Jesus no nosso jeito de ver a vida, de viver a vida, de interpretar o mundo ao nosso redor. É por essa razão que você encontra hoje tantas interpretações equivocadas do mundo. A gente olha para a igreja e interpreta mal, a gente olha o mundo e interpreta mal, a gente olha a cultura e interpreta mal. E a gente pergunta: mas por que essa má interpretação? Por que a gente está meio perdido nisso? Por que gente que deveria amar o evangelho, pregar o evangelho, mas morrer essa má interpretação? Por que a gente está meio perdido nisso? Por que gente que deveria amar o evangelho, pregar o evangelho, mas morrer muito mais fervor do que deveria estar fazendo a defesa do evangelho? Por que isso acontece? Exatamente porque nós não miramos, nós não temos como alvo o que deveria estar fazendo a defesa do evangelho. Na verdade, isso a trajetória do discipulado, porque nós não miramos, nós não temos como alvo o que deveria estar fazendo a defesa do evangelho. Na verdade, a trajetória do discipulado, porque nós não miramos, que vai acontecendo na vida da gente exatamente à medida que os anos vão passando e a gente vai crescendo. É assim também que o apóstolo Paulo interpreta a vida discipular. Ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do
pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu gostaria de iluminar aqui algumas partes desse versículo para você entender como é que você pode crescer nesse assemelhamento a Cristo. Bem, o apóstolo Paulo diz, quando ele diz até que, ele diz que isso é um tempo, leva um tempo, não é um negócio assim da noite para o dia, não é que você dorme hoje uma pessoa cheia de dificuldades de viver o cristianismo e de viver a fé cristã e amanhece amanhã um verdadeiro gigante da fé. Não, isso é paulatino, isso é um processo que tem um ritmo, alguns de uma forma mais acelerada, outros de uma forma menos acelerada. Eu digo para você, por exemplo, que nos meus primeiros momentos da fé, eu fui um jovem assim, cheio de vontade de crescer, de explorar esse universo da espiritualidade, e os meus mais desmotivadores, vamos dizer, amigos ou irmãos dentro da igreja, eram as pessoas mais velhas, eram as pessoas que já tinham alguns anos de igreja e que não desenvolviam a fé em Jesus, crescia com muita lentidão, e alguns mesmo nem cresciam, porque estavam adoecidos, e porque estavam adoecidos, ao invés de crescer, eles decresciam, eles perdiam estatura no contexto da fé em Jesus Cristo. Se você observar, ele usa aqui no texto expressões sinônimas. Ele diz assim: pleno conhecimento, perfeita varonilidade, estatura da plenitude de Cristo. Então, ele vê a vida cristã como o seu crescimento. Você se lembra como cresceu? Você nasceu 46 a 51, 52, se você nasceu uma criança muito grande, você nasceu com 53 centímetros, não é? Então você nasceu com meio metro aproximadamente, era a sua estatura. Hoje você tem 1,80 m, 1,70 m, doeu crescer? Doeu crescer? Não, você só foi se alimentando, e o alimento e todo o processo de alimentação foi fazendo você crescer lentamente. Isso não aconteceu que você dormiu um bebê e acordou um jovem com 1,90 m, com músculos tudo desenvolvido. Não, isso foi um processo. Esse processo foi acontecendo plenamente até que você foi atingindo o conhecimento do Filho de Deus. É importantíssimo que a gente conheça o Filho de Deus, conheça Jesus. É importante que você cresça também a perfeita varonilidade, e aí a palavra varonilidade aí está ligada à palavra, digamos assim, a um procedimento de hombridade, né? Aquele procedimento justo, honesto, uma pessoa de bem. Então você precisa crescer até se tornar um perfeito varão, não é? Obviamente que a palavra varonilidade aparece por conta da cultura paternalista do tempo do apóstolo Paulo, onde o homem era, né, na verdade, uma expressão simbólica de coisas positivas, de coisas virtuosas. E em terceiro lugar, ele vai usar a ideia de crescer até a estatura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é muito importante. É assim que nós vamos nos assemelhando a Jesus, um pouco aqui, um pouco ali, acrescenta um pouquinho mais. Uns crescem mais rápido do que o outro, você pode notar isso, às vezes, na criança. Está lá um grupo de criança, de repente, um deles deu uma estirada, e você diz: puxa, como é que ele está grande, não é? Ainda ontem era um nenenzinho, andava aqui conosco, olha como ele cresceu. Pois é, de ano para ano, de um tempo para um tempo, de uma experiência a outra experiência, nós vamos crescendo. Essa era a ideia que o apóstolo tinha de crescimento espiritual, lá em Efésios capítulo 4.
Em Filipenses, a ideia que o apóstolo Paulo apresenta é outra. Ele diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a palavra aqui, sentimento, phronel, em grego eu até coloco a palavra grega embaixo para você ter uma ideia, para você ter uma compreensão do que o apóstolo Paulo estava querendo dizer ali. Ter o entendimento, ter a maturidade, a sabedoria, a expressão, meus queridos, a expressão mental de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pensar como Jesus pensa. Ter a leitura que Jesus tem. Por exemplo, como é que a gente alcança isso, pastor? Como é que a gente vai fazer uma leitura, por exemplo, de casamento, de família, de fé, de pregação? Como é que a gente vai fazer essa leitura como Jesus faz, como Jesus tem? Como é que ele vai fazer essa interpretação? Como é que eu vou evoluir até chegar nesse ponto? Bem, todas as vezes que eu leio, como eu disse aos irmãos, este texto, eu me sinto profundamente humilhado. Por quê? Porque eu ainda tenho, em alguns momentos da minha vida, um pensar humano. Eu sou levado a pensar de modo humano, mas é fato de que tenho diante de mim a responsabilidade de tentar, de todas as maneiras, através daquilo que a Bíblia Sagrada me informa, que é alimento sadio para a minha alma, me alimentar da palavra, da oração, de uma vida com Deus, para que eu possa ter também esses estirões, esse crescimento até a imagem de Jesus. Aí você tem uma experiência aqui, você tem outra experiência ali, e acaba entendendo que você ainda precisa crescer em algumas áreas, exatamente como Jesus fazia a leitura de algumas coisas, de alguns alimentos. A gente precisa aprender a fazer isso também, mas isso é um aprendizado, isso não é um negócio que acontece amanhã, não, isso não é uma coisa que aconteceu porque você foi batizado nas águas e foi integrado à comunidade cristã, não, isso vai acontecendo devagar. Então, qual é o primeiro ponto que eu quero focar nessa noite, visando esse crescimento da igreja, visando esse seu crescimento pessoal? Qual é o ponto que eu quero focar? Bem, eu quero focar a maneira como Jesus via a multidão. Nós estamos vivendo um caso muito sério. Essa questão da pandemia tem nos colocado em lados opostos. Às vezes, uns têm uma informação, se alimentam de uma fonte, outros se alimentam de outra fonte. Quando você vai ver, eles estão falando completamente ao contrário. Um fala de um lado A e o outro está falando de um lado B. Bem, se não tiver a cabeça no lugar e o coração bem disposto, bem colocado, essa reação da multidão acaba levando você de roldão, e daqui a pouco você está numa situação em que você ou concorda com o lado A, ou concorda com o lado B, ou não concorda com nenhum dos lados publicamente, mas o fato é que ninguém consegue ficar neutro nessa discussão. Veja como era a multidão nos dias de Jesus. A Bíblia diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, os irmãos sabem que ovelha, e aqui não vai nenhuma tentativa de ofensa, apenas ratificando o que se conhece do comportamento desse animal. As ovelhas são animais com uma inteligência muito limitada. Ovelhas não conseguem encontrar comida sozinha, ovelha não consegue encontrar água sozinha, a ovelha nem mesmo consegue, se ela cair virada com a barriga para cima, com as patas para cima, ela não consegue ficar de pé sozinha outra vez. Portanto, ovelha é um animal extremamente dependente do pastor. A Bíblia nos informa que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará.
Diz que ele tem dado dons pastorais ao seu povo para ajudar as suas ovelhas nesse trânsito do encontrar alimento e do encontrar água fresca e encontrar com isso sobrevivência. Mas Jesus se colocou numa posição de observador e viu que as pessoas viviam aflitas. O estado interior daquela gente lá de Israel, dos dias de Jesus, poderia ser definido pela aflição e pelo cansaço. Eles estavam exaustos. Não há dia que você se sente cansado, não há dia assim que você tem vontade de dar um pontapé na televisão, desligar tudo, se desconectar de tudo, cancelar a sua assinatura de internet. Eu não quero mais ouvir nada, eu não quero mais saber de nada, eu não quero mais ler jornal, eu não quero saber de nada mais. Pronto, eu vou me enclausurar aqui no silêncio, vou ficar no silêncio, proteger meu coração. Mas desse cansaço a gente não se livra. Geralmente as multidões estão exaustas e aflitas. Geralmente a aflição toma conta do nosso coração. E a grande pergunta que a gente tem a fazer é o seguinte: hoje é diferente? Jesus olhou para as multidões e as viu como ovelhas sem pastor, exaustas e aflitas. E aí vem a minha pergunta: é diferente hoje? Todo mundo correndo atrás de uma vacina feita em tempo recorde. Uma vacina que a gente não sabe, não tem certeza. As primeiras experiências no Reino Unido revelaram que os mais alérgicos são mais suscetíveis a problemas graves com a vacina. Nós observamos que todos aqueles que estão com anticorpos, com o IgG, com o anticorpo, com uma imagem de proteção, tomar qualquer vacina seria um problema seríssimo. E a gente está no meio de decisões políticas, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e você observa exaustão e aflição nas pessoas. Especialistas de um lado falam de uma maneira, especialistas de outro lado falam de outra maneira. Como se assemelhar a Jesus num momento como esse? Como é que eu faço, pastor? Bem, se você confiar nas Escrituras, você crê que essa palavra é luz para os seus caminhos? Você crê nisso? Não, agora sim, de uma forma muito racional, que eu vou pedir que você responda. Não com essa forma passional que a gente tem para com a verdade. Poxa, isso é a palavra de Deus. Mas agora, de uma forma racional, você realmente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Pois é. Aí a gente pergunta assim: como é que Jesus respondeu a essa aflição e exaustão das pessoas dos seus dias? Eu fiz essa pergunta essa semana. Isso é uma série, portanto, toda a série está construída, toda a série foi arquitetada, toda a série foi arrumada. Eu tive um trabalhão essa semana com essa série, sobre assemelharmos-nos a Cristo, essa série intitulada Semelhança. E a grande pergunta que eu fiz foi: uma vez que Jesus constatou, que Jesus teve compaixão, diz que Jesus olhou para aquela aflição e ele não tentou chegar e resolver o problema de cada um, porque cada um sofre de um modo, cada um vive aflito e cada um está exausto da sua própria maneira. O que Jesus fez lá em Israel? Se você estivesse fazendo uma prova do Enem, opção A, Jesus organizou um protesto em praça pública. Opção B, Jesus foi para o jornal Jerusalém Post dar uma entrevista sobre aquilo que ele entendia ser a grande razão da aflição humana. Não. Letra C,
Jesus fez um encontro com os seus discípulos e debateu o assunto. Porque alguns diziam na sua época, como dizem hoje, que a grande saída para os desentendimentos humanos é o diálogo. Talvez você já tenha dado esse conselho a alguém, dizendo: é importante que a gente sente e chegue a um ponto conclusivo. Não. Então o que Jesus fez? Jesus pregou o Evangelho. Foi a única coisa que Jesus fez. Jesus pregou o Evangelho. Então, como é que ele responde à exaustão e à aflição das multidões nos seus dias? Apenas pregando o Evangelho. Você vem pregando o Evangelho ou você vem tentando as outras opções? Você vem tentando o diálogo, vem tentando convencer, vem tentando se informar, cada dia mais de mais especialistas. Eu nunca vi tantos especialistas na minha vida. Pelo número de especialistas, os problemas humanos já deveriam ter acabado. Mas não! A aflição aumenta, a exaustão é maior, e isso se reflete não somente dentro da nossa vida pessoal. É porque famílias estão divididas com respeito a isso. As crianças foram demonizadas, cuidado com as crianças, porque eles não adoecem, mas transmitem a doença. Então tem criança para lá e para cá, epa, nada de criança. Vivemos um tempo de tanta aflição e exaustão, que existem alguns movimentos e ONGs dizendo: não tenha filhos, tenha um cachorro, porque um cachorro não dá trabalho, até que você tenha um, porque cachorro também dá o seu trabalhinho, né? Amar. Eu pergunte a Lourdes se ela quer ter um cachorro outra vez. Eu tive cachorro durante as crianças nunca viveram em casa sem um cão. Pergunte a ela se ela quer um cão. O fato é que essa geração está confusa demais. Essa geração está confusa sobre a sua sexualidade. Ninguém sabe se é homem ou mulher. Essa geração está confusa, meus queridos irmãos, sobre a sua identidade. Essa geração está confusa sobre se devem ter um filho ou se devem ter um pet. Usam até um termo em inglês que é um cachorrinho. Essa geração está completamente confusa quanto à sua diretriz. O que eu vou ser na vida? O que eu vou fazer na vida? A verdade é que o povo de Jesus precisa se assemelhar a Ele, procurando dar as respostas que Ele deu lá no seu tempo. Não mudou, nós somos igreja, nós somos crentes no Senhor Jesus e temos que afiar a espada para oferecer às pessoas a mesma coisa que Jesus ofereceu quando as viu aflitas e exaustas. O remédio foi lhes pregar o Evangelho. Diz o texto, em Mateus capítulo 4, versículo 23, que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Você já deve ter lido esse texto várias vezes, inúmeras vezes, e eu gostaria de explicar a você esses 3 atos de Jesus, que foi os atos que ele usou para dar resposta à exaustão e ao cansaço das multidões. Primeira coisa, ele percorreu toda aquela circunvizinhança da Galileia, ensinando nas sinagogas, porque qual era a ideia? A ideia é que ele tinha vindo para Israel, primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o que ele ia fazer na sinagoga? Ele ia ensinar sobre as promessas messiânicas.
Inclusive há um retrato no Novo Testamento que ele estava pregando em Nazaré, abriu em Isaías capítulo 61, leu o livro do profeta, fechou o livro, entregou ao imediato, se sentou e disse: essa profecia se cumpriu hoje entre vocês. A ideia de Jesus nas sinagogas era convencer os judeus, ou melhor, era trazer aos judeus a mensagem da sua messianidade. Nós não podemos fazer isso porque nós não somos Messias nenhum, nós seguimos o Messias, nós somos o povo do Messias. Então isso aqui não é para a gente fazer, pregar em sinagoga, pronto. Aí ele, quando estava em público, quando ele saía da sinagoga, do ambiente da sinagoga, ele pregava o evangelho do reino, ele pregava as boas notícias de que aqueles que criam nele, criam num rei superior, num governo superior, abraçavam uma vida superior. E o terceiro ato de Jesus, ele que curava toda sorte de doenças e enfermidades para demonstrar a sua messianidade. Então nós estamos fora da opção número 1, porque não somos o Messias para estar pregando em sinagoga sobre a nossa messianidade. Estamos fora da alternativa número 3, porque nós não estamos tentando curar as pessoas ou manifestar milagres para provar a nossa identidade profética. Não. Então o que nos sobra? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. O Evangelho do Reino. Nada é mais consolador do que ouvir que nós não somos daqui. Nada me acalma mais do que me armar da ideia de que eu não sou desse mundo, de que o governo que está sobre a minha vida não é o governo de César, é o governo de Cristo. Aliás, foi isso que colocou muitos cristãos na fogueira, no primeiro século da era cristã, foi chamar Jesus de seu rei, seu imperador. Não estamos sob César. César não advoga a nossa causa. César não tem nada a ver com a vida da gente. E é importante que, para que a gente resolva esse problema de exaustão e aflição que nós carregamos no coração nesse tempo de pandemia, que nem Bolsonaro, nem Lula, nem Dilma, nem essa corja toda de políticos que existe no país e fora do país, nós não somos governados por essa gente. Que bom! Que bom! Agora estava na hora da gente dar aquele glória a Deus pentecostal mesmo. Glória a Deus! Que bom! Que bom que nós não estamos sob o governo de Trump, muito menos do Biden. Que bom que nós jamais estivemos sob governo humano algum. É uma bênção a gente ouvir esse evangelho do reino, de que nós vivemos num reino superior, de que nós não vivemos sob o controle dos homens, sob o controle dos Césares, sob o controle dos reis. Essa mensagem é libertadora. Libertadora, isso cura a gente do cansaço, cura a gente da exaustão, e nada é mais consolador do que entender que só Jesus Cristo é o nosso Rei. Nada é mais consolador na elaboração reflexiva e meditativa a partir do Evangelho do Reino de Deus, do que você entender que a agenda da história está nas mãos de Jesus. Que no fim, todas as nossas lágrimas serão enxutas e o reino de perfeita justiça será definitivamente estabelecido, e tudo que nós estamos assistindo faz parte do processo da chegada do reino. E é disso que se trata o reino de Deus. Portanto, acalmem-se, irmãos, o reino é de Cristo. O reino é de Cristo. O capítulo 9 de Mateus
ele vai repetir outra vez isso. Ele fala lá em Mateus 4:23 e agora vai repetir em Mateus 9:35. E percorria Jesus, saindo agora da Galileia, todas as cidades e povoados, e o processo era o mesmo. Ia para as sinagogas, ensinava nas sinagogas para mostrar a sua identidade messiânica, profética, avalizada na Bíblia Sagrada, nos escritos proféticos. Saía da sinagoga, pregava o evangelho do reino para a multidão cansada, exausta e desesperada, e curava toda sorte de doenças numa demonstração pública, num sinal público de que ele era quem ele dizia ser, o Messias de Israel, o Salvador. Repito, nas sinagogas ele ensinava sobre a mensagem da vinda do Messias. Em público ele pregava o evangelho do reino e curava todas as pessoas numa demonstração da sua messianidade. Repito, nós não podemos pregar em sinagoga porque Jesus já veio. Nós não podemos sair por aí curando todas as pessoas das suas enfermidades porque nós não temos nada a provar. Bem-aventurados são aqueles que nada viram e creram. Então, o que nos sobra fazer, pastor, para nos assemelhar a Jesus no seu processo de consolação daquelas ovelhas aflitas e exaustas que compunham a nação de Israel? Nos falta ter a ousadia de pregar o evangelho do reino. Pregar o evangelho do reino, essa foi a resposta que Jesus deu. Agora, só para complicar um pouco a nossa vida, quais são os assuntos mais falados pelos crentes? Se você for a página de qualquer cristão na internet, ele está engajado lá numa discussão pública, via internet, dos acontecimentos que estão tomando conta do panorama social. Outro dia me perguntaram se Black Lives Matter, ou seja, se vidas negras importam. Eu disse, toda a vida humana importa. E essas mulheres que ontem celebraram na Argentina a passagem da lei do aborto vamos dizer, na Câmara, ainda falta ser aprovada no Senado, não é? Mas aquelas mulheres todas são as mesmas que vão para a rua dizer que vidas negras importam. Vidas negras, vidas brancas, vidas amarelas, vidas vermelhas, todo ser que respira, diz a Bíblia, louve ao Senhor. A vida vegetal importa, a vida mineral importa, a vida animal importa em todos os seus segmentos. Tudo que tem e foi criado por Deus como força da criação merece total respeito e reverência. Mas transformaram isso numa batalha, dividiram as sociedades, dividiram os jovens estão na universidade divididos. Aliás, eles não estão divididos porque nenhuma outra ideia é sustentada por diretórios acadêmicos. Os diretórios trabalham numa direção só. Nesse sentido, o que consola o coração humano? O Evangelho. E quem deveria ser encantado pelo Evangelho? Quem deveria pregar o Evangelho todo o tempo? Eu. Mas não é pelo fato de eu ser pastor, mas é pelo fato de eu ser cristão. E é pelo fato de eu querer me assemelhar a Jesus, que foi o que ele fez quando observou a multidão dos seus dias, aflitas, exaustas. E Jesus coloca, como ovelhas que não têm pastor. Essa exaustão, essa aflição, não é para a gente. Porque nós temos pastor. E não é eu. Nós temos um pastor, e não é o pastor Weber. Eu apenas sou um auxiliador. Eu estou aqui para servir ao Senhor nesse glorioso ministério de pastorear as suas ovelhas, que chegam da rua aflitas. Muita gente aflita.
Muita gente alimentada por essas diversas concepções ideológicas dentro da igreja. Tem um amigo que ele é pastor de uma igreja no Canadá, Calgary Christian Church, pastor Clinton. Ele viu um post que eu coloquei na internet intitulado Evangelho Humilhado, porque o Evangelho está humilhado. O Evangelho é a grande narrativa para descanso das pessoas e ninguém está ligado no Evangelho. Está todo mundo ligado na Globo, está todo mundo ligado na Band, na Rede TV, na CNN, no Globo News, nessas grandes redes de notícia, mas pouca gente ligada no Evangelho. Moral da história: a comunidade que deveria servir de descanso serve para a opressão. Se você quer um conselho, vai lá ver todos os seus posts, tudo aquilo que você publica, tudo que não diz respeito a uma palavra do Evangelho, coloca aquilo no lixo, cancela aquilo. Nós precisamos, a título de nos assemelharmos a Jesus, nós precisamos ser o povo do Evangelho. Você vai nas páginas dos jovens, eles falam de moda, eles tiram fotos, partiu igreja, aqui, partiu igreja. Quando eu olho aquilo, mas me dá uma risada, eu fico rindo de como essa geração pode ser tão autocentrada. E é aí que está a razão dos nossos cansaços. A gente tem que sair disso, largar de mão disso. Veja só como nós somos uma família feliz. Aí põe lá, outro dia eu pus a minha foto, falei com a Lourdes, vou pôr a minha e da dela, estou fazendo 40 anos, vou lembrar os meus amigos que eu estou fazendo 40 anos de casado. Aí eu fiquei irritado com a coisa. Por quê? Porque eu tive 393 curtidas fora os compartilhamentos, enquanto o meu post, o Evangelho Humilhado, teve 20. Ninguém está interessado no Evangelho Humilhado, está interessado naquela imagem que está lá na frente. Olha, legal, que notícia legal. Irmãos, o Evangelho do Reino é a grande mensagem para as multidões exaustas. Em Lucas capítulo 4, versículo 43, saindo aqui do contexto do Evangelho segundo a narração Mateus, mas entrando expandindo para dentro de outros evangelhos, diz assim: ele porém lhes disse, é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E aí aparece nesse texto algo que nós precisamos desenvolver na nossa vida para seguirmos nos assemelhando a Jesus. E o que é, pastor? É que para além da gente pregar o Evangelho do Reino de Deus, a gente está concentrado na missão. Para que eu existo? Jesus disse, é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. E aí vem a grande pergunta: para que você é crente? Você podia ser macumbeiro, não podia? Você podia estar batendo cabeça para Exu, Orixá, essas coisas todas, sacrificando animal na encruzilhada, mas não, a graça de Deus o alcançou. Para quê? Para que o seu nome figure no livro da vida? Também. Mas para que você faça parte da grande missão de tornar esse mundo conhecido do Evangelho do Reino de Deus.
É o evangelho que dá consolo ao coração das pessoas. A palavra reino aparece no evangelho 129 vezes só nos 4 primeiros livros da Bíblia. Talvez seja a palavra que Jesus mais mencionou ao longo de 3 anos, curtos 3 anos de ministério. É o tema mais citado por Jesus. Parece até que Jesus buscou mostrar ao longo do seu ministério quem realmente manda. Quem manda na história? Meus irmãos, os políticos, os governantes deste mundo comerão nas mãos do anticristo, esse líder político mundial, cujo reino vai se contrapor ao reino de Deus. Mas Jesus passou 3 anos mostrando que o reino de Deus é a coisa mais importante e a mensagem talvez mais relevante que a gente precise ouvir com clareza. Ele buscou mostrar ao longo desse ministério quem realmente manda, quem é que está com o domínio, quem é que tem autoridade quando ele se levanta e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Significa que não existe uma parcela de autoridade nas mãos humanas, porque toda está nas mãos de Jesus. Então por que temer? Por que ficar aflito? Por que se deixar vencer pelo medo? Por esse discurso opressor do medo? Eu não entendo por isso. E tudo o que o mundo precisa é ouvir que quem manda na história é Jesus. Quem dá a última palavra é Jesus. Depois disso, aconteceu, olha só, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Ele parece que fez uma peregrinação por todo Israel só para pregar e anunciar o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Por que os 12 iam com ele, pastor? Nessa passagem nós vemos Jesus formando os seus discípulos na arte de pregar o evangelho. Os 12 iam com ele por todas as cidades e por todas as aldeias, atravessando todos aqueles caminhos para anunciar que o reino é de Cristo. Então era como se ele convidasse os seus discípulos dizendo: vem viver a realidade do reino, uma realidade que está além daquela que você vê e toca, uma realidade que vai além daquilo que os seus olhos são capazes de contemplar e enxergar. Vem ver. E ia por todas as cidades e aldeias anunciando o evangelho do reino. Talvez a grande dificuldade que a igreja tenha e que nós cristãos tenhamos nessa era seja a nossa falta harmoniosa de conhecimento do evangelho. A nossa incapacidade de descrever o reino de Deus e a mensagem do reino. Essa nossa mania de querer parecer inteligente aos olhos humanos e parecer ter informação. Ter informação não é a mesma coisa que inteligência ou sabedoria, porque você ter a informação e não saber interpretá-la ou o que fazer com a informação não é sinal de inteligência. E é isso que a gente está vivendo hoje. As pessoas têm muita informação, repetem tudo que ouvem, enquanto a única mensagem que nós não podemos abrir mão de ter é a mensagem do evangelho. Queridos irmãos e ovelhas em Jesus Cristo, que também vem vivendo essa aflição e exaustão. A minha aflição é vê-los em aflição. Ainda agora, antes do culto começar, o diácono José me trouxe pelo menos 2 nomes de pessoas que ele não está percebendo aqui no culto. Isso me angustia.
angustia muito. Mas eu fico pensando, meu Deus, como é que eu faço esse cara jogar fora toda essa narrativa para abraçar a narrativa do Evangelho? Como é que eu faço em entender que o que importa na vida é que ele tenha uma percepção clara de quem manda na história? Não é quem manda no momento. Nós vamos ter outras eleições daqui para frente até nós morrermos. Novos nomes vão surgir no cenário, mas serão apenas nomes. Novas ideias haverão de surgir no cenário, mas não mudarão o quadro profético descrito pelas Escrituras. A maldade duplicará, a iniquidade se multiplicará, o estado completo da humanidade ficará inalterado, porque até para o mal existe previsão. Existe uma previsão bíblica de aumento de iniquidade. Existe uma previsão bíblica de que quando o Filho do Homem retornar, encontrará ele fé na terra. Está escrito. E a resposta é não. E vão acontecer milhares de coisas e acontecimentos. Vai acontecer coisas terríveis. Mas a única coisa que a gente não pode perder de vista é que o reino é do Senhor. A única coisa que a gente precisa entender é que existe uma boa notícia por trás de que o reino é do Cristo vivo, Cordeiro, que esteve morto e reviveu. E essa mensagem é o que nos salva das aflições permanentes que vão tomar conta da humanidade até a volta de Jesus. Sabe como é que a Bíblia descreve isso? Ela descreve isso como uma mulher grávida que está para dar à luz. As mulheres que engravidaram e que passaram por todo esse processo das dores de parto, talvez consigam entender melhor essa palavra do que os homens. A ideia é assim, e eu, quando meu filho nasceu, meu filho Weber nasceu, eu vivi isso mais ou menos com a Lourdes. Então, começam as contrações, uma contração forte. Primeira contração que ela teve foi domingo de manhã e o Weber foi nascer no domingo à noite. Primeiro foi domingo de manhã, começa aquelas dor enjoada, a barriga endurece, e aí você pensa que vai nascer daqui a 1 hora, não nasce daqui a 1 hora não, começa, daqui a pouco as contrações passam a ser em períodos de tempo menor, até chegar um momento de intensa dor, que a criança acaba por nascer. É assim que a Bíblia descreve a volta de Jesus. Uma mulher grávida, que está para dar à luz, e ela sente a primeira contração, sente a segunda, sente a terceira, e daqui a pouco a intensidade aumenta e a criança nasce. Irmãos, estamos vivendo as primeiras dores. Isso não são ainda as dores intensas, são as primeiras dores. Mas essas primeiras dores já nos alertam para que nós tenhamos um coração dominado por um único tema, e o único tema é o Evangelho do Reino. Bem, foi assim que Jesus reagiu à multidão da sua época. Se você entende que como discípulo de Cristo precisa se assemelhar a Jesus, essa é a pista, esse é o cenário, essa é a via que a gente tem que caminhar. Pastor, isso é garantia do quê? Isso só é garantia de que você deu o alerta. Ninguém evangeliza para ter apenas conversões.
Quando os apóstolos pregaram no pórtico de Salomão, e Pedro prega aquele grande sermão no dia de Pentecostes, 3.000 almas se convertem. Mas qual foi a experiência de Estevão diante do Sinédrio? Não foi a mesma. Qual foi a experiência de Paulo no Areópago, na Grécia? Não foi a mesma. Então nós não pregamos apenas para termos muitas conversões. A expectativa é que vidas se convertam. Mas existe pregação que é elaborada e que está no contexto do plano de Deus, pregação que não traz uma alma sequer à luz. E qual foi o objetivo daquela pregação, pastor? Informar, alertar, divulgar. Então, não imagine que a gente prega só para as pessoas se converterem. A gente se prega também para que as pessoas sejam informadas. Preguemos o Evangelho, que a gente escancare as portas da graça e do reino para os nossos amigos, familiares. E não se esqueça, concluindo, devemos ter olhos para a multidão, a semelhança de Cristo. Devemos perceber que a resposta para a exaustão e a aflição das pessoas está no Evangelho do Reino de Deus, à semelhança do que aconteceu no início da era cristã. Portanto, primeiro passo para a gente se assemelhar a Jesus, foco no reino e foco na missão. Foco no reino, foco na missão. Esse é o primeiro passo que eu gostaria de, abrindo minha Bíblia, compartilhar com vocês. Agora vamos reclinar nossa cabeça.